Ok, então nós vamos começar aqui a conferência online da Apex. Meu nome é Rafael, eu sou advogado e sou voluntário aqui da Conscienciologia. Eu atuo aqui numa instituição conscienciocêntrica que chama Juriscons, que é a instituição que estuda o Paradireito, os Mater Pensandi da Paradireitologia. Hoje a ideia aqui é a gente tratar ou trazer o assunto do Estado Mundial. É uma ideia que ela não é propriamente da Conscienciologia, ela é uma ideia que ao longo da história da humanidade ela sempre esteve presente aí em vários teóricos, filósofos da humanidade, mas a Conscienciologia ela traz algumas ideias novas que agrega a esse conceito de Estado Mundial. Então eu gostaria de perguntar primeiro se tem alguém aqui que é a primeira vez que está numa palestra que a gente vai tratar desse tema aí da Conscienciologia, porque aí eu posso esclarecer alguma coisa específica para a pessoa. Bom, se não tem ninguém, a gente vai avançar então. Como que é a estrutura dessa apresentação? A ideia é que a gente faça... Eu conto com a pergunta de vocês, com a interação de vocês, e que a gente faça uma reflexão, um bate-papo sobre esse tema do Estado Mundial, Então a gente vai começar com os conceitos gerais, Estado e História, O que é o Estado, de onde que vem, o que serve. Depois a gente passa para as evidências ou prenúncios de um Estado Mundial hoje, ou seja, o que é que já existe, que a gente pode dizer que seria um indício, um prenúncio, um princípio do Estado Mundial já presente hoje no século XXI aqui no planeta Terra. E depois a gente passa para a parte mais interessante, ao menos que eu acho, que é a parte de curso intermissivo, max proexis e Estado Mundial. Ou seja, qual que é a relação entre esses conceitos. Ok? Então, considerações iniciais, Esse tema é um tema que eu gosto de pesquisar. Eu gosto ainda mais porque ele é um tema considerado um tema, muitas vezes, que as pessoas consideram como um tema utópico, distante da realidade imediata do pesquisador. E a proposta que eu trago aqui é justamente ao contrário, é que o Estado Mundial, a gente já pode começar a trabalhar com ele desde já. São essas ideias que eu quero trazer para vocês aqui. E como que a gente faz isso, eu vou mostrando ao longo dos slides aqui. E também eu penso que esse tema a gente tem necessidade de manter a discussão do tema do Estado Mundial sempre em pauta, para a gente sempre estar pesquisando e debatendo o que é essa ideia. Lembrar também que toda abordagem que a gente fizer aqui, a gente está tratando do paradigma consciencial, ou seja, a gente vai considerar a multidimensionalidade ou a existência de várias dimensões de manifestação da consciência, a holossomática, a existência de vários corpos de manifestação da consciência, a manifestação, a bioenergética, a dimensão energética de manifestação e a pluriexistencialidade, ou seja, a consciência ela passa por várias vidas, várias experiências ao longo da evolução. Então toda a informação que a gente está trabalhando aqui, a gente está trabalhando dentro desse contexto geral. Então é importante ter isso bem claro para a gente prosseguir aqui, ok? Então a gente entra no conceito de Estado, O que é o Estado? Então eu peguei uma definição aqui de um autor que eu acho bastante interessante, que é o seguinte: o Estado é uma sociedade natural, no sentido de que decorre naturalmente do fato de os homens viverem necessariamente em sociedade e aspirarem a realizar o bem geral que lhes é próprio, isto é, o bem comum. Por isso e para isso a sociedade se organiza de um Estado em Estado. Então o Estado ele nasce dessa necessidade de gregariedade do ser humano, ou seja, o ser humano ele não vive isolado, ele vive em relações com outros. E conforme essas relações vão aumentando, há uma necessidade de organizar essas relações sociais. Dessa organização, desse contexto geral, surge essa ideia de Estado. E o Estado ele é uma ideia que remete, a gente pode ir lá para a questão grega, da Grécia Clássica. Aristóteles, no século IV antes da Era Cristã, na obra denominada Política, ele já escrevia sobre o Estado. Ele falava da organização política de Atenas e Esparta, os órgãos de governo dessas cidades, como que era a estrutura de estadística de Estado dessas duas cidades, que elas eram bem diferentes uma da outra, tinham características
bem diferente, e chegou a uma classificação de todas as formas de governo então existentes naquela época. E por isso a gente pode considerar o Aristóteles como o fundador da ciência do Estado, ou seja, da pesquisa desse conceito de Estado. Ok? Então essa é uma ideia só para a gente começar a entrar no conceito de Estado mundial, a gente só começar a pensar então no que a gente quer dizer quando a gente fala em Estado, né? Que é essa ideia da organização da sociedade. Elementos de um Estado. Quando a gente estuda lá a teoria geral do Estado, existe uma matéria, por exemplo, para quem é da área do direito, estuda bastante essa matéria, né? A gente vê que o Estado, de uma forma bastante simplificada, assim, a gente pode dizer que para compor um Estado ele tem que ter um território, né? Todo Estado ele tem um território definido, tem que ter um povo, né? Um povo que seja dentro daquele território e uma soberania. O que é a soberania? Soberania é o poder do Estado de se autodeterminar, de regular suas próprias leis. É o poder de autodeterminação do Estado. Então, quando a gente tem essas três características juntas, ou seja, o território, um povo e a soberania, a gente pode definir ou conceituar um Estado. Então, por exemplo, hoje, a maioria aqui vive no Estado brasileiro, mas eu vejo que tem gente que vive no Estado espanhol, no Estado uruguaio, né? Então, cada país a gente conceitua assim como um Estado, uma forma de governo. Ok? E essa ideia de Estado que a gente viu que começa lá em Aristóteles, ela foi avançando ao longo da história, né? Então a gente tem lá as cidades-estados, ou as polis gregas mesmo, né? Que eram cidades em si, que elas eram a cidade e o Estado junto, né? E ao longo da história teve várias formas, esse conceito foi se modificando. Então a gente teve também os estados absolutistas, que eram a questão do absolutismo, das monarquias, dos governos únicos e impositivos, né? E é interessante, quando eu estava pesquisando fazer essa aula, eu vi que o termo absolutista vem de uma expressão latina, quer dizer, ab legibus solutus, quer dizer, livre das leis. Ou seja, aquela pessoa que era o governante do Estado, a lei ele não atingia ele era livre da responsabilidade pelas ações dele. Por isso que eram estados absolutistas, né? Tiranos, a gente pode dizer, até certo ponto. E depois da Revolução Francesa, a gente entra no modelo que a gente tem até hoje, que são os estados liberais, né? Na formação de países e como a gente está hoje, né? Isso é brevemente, assim, só para a gente pensar na evolução desse conceito, né? Claro que tem outras formas de Estado que foram sendo desenvolvidas ao longo da história, mas em resumo eu destaco essas daqui. Definição. Então, quando a gente fala de Estado Mundial, como eu disse no início, Estado Mundial não é uma ideia própria da Conscienciologia, é uma ideia que já vem sendo trabalhada ao longo da história da humanidade. Mas a Conscienciologia ela agrega alguns valores, algumas ideias a mais nesse conceito. Então, se a gente pegar aqui a definição do Homo sapiens e urbanizados, a gente pode definir o Estado Mundial como a política de cooperação, intercâmbio e integração universalista entre as nações, conquista possível devido aos avanços tecnológicos, sendo inevitável o consenso ou a homogeneização gradual das leis e regras regendo este regime, respeitando os direitos individuais ou culturais de determinada população. Então aqui a gente começa a entrar no conceito de Estado Mundial, ou seja, isso que a gente quer tratar aqui nessa aula é esse conceito aqui. Tá ok para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos em frente. Então eu destaquei ali do conceito algumas ideias que estão atreladas a essa noção de Estado Mundial, né? Então, quando a gente fala de Estado Mundial, a gente está falando de uma integração universalista entre os países, quer dizer, uma integração mais aberta, mais solidária entre todos os países. A gente está falando também de cooperação, de consenso. A gente fala também no conceito interessante aqui, que é a homogeneização gradual das leis. Se a gente pensar hoje, cada país, cada estado tem suas próprias leis, né? Às vezes algumas leis de alguns estados se parecem com outras, mas cada um dentro da sua soberania mantém as suas próprias leis. Então como que seria a gente pensar no Estado mundial, ou seja, no Estado planetário, em que essas leis elas fossem mais homogêneas ou aplicáveis a todos, ainda considerando as questões culturais de cada população, né? E respeito aos direitos individuais e culturais. Esse ponto é importante porque às vezes a gente fala Estado mundial, as pessoas pensam ou tendem a pensar
que pode ser um estado de uma coisa só, uma coisa homogênea. E não, a ideia é que não é essa. A ideia é que o Estado mundial é um estado que respeita os direitos individuais e culturais das populações. Então, quando a gente pode pensar em Estado mundial, a gente pensa numa integração e num intercâmbio maior entre as populações. Ok? E os avanços tecnológicos também são importantes para a implantação futura do Estado mundial. Mais para frente vai haver um tópico específico sobre quais avanços e o que a tecnologia pode contribuir para essa ideia do Estado mundial. Ok? Uma outra definição interessante aqui para a gente ampliar um pouco o conceito é do professor Jaime Pereira. Ele define o Estado mundial como a convergência de todas as nações em um sistema consensual de governo universal pacífico, democrático, humanizador, resultante da evolução da sociedade humana. Então, o professor Jaime Pereira tem um livro bastante interessante, que é esse daqui, que eu indico para quem quiser aprofundar no tema, que é Princípios do Estado Mundial Cosmoético. E ele define bem aqui o conceito de Estado Mundial. Inclusive, ele faz um paralelo bem interessante, que ele diz o seguinte, que nós já tivemos arremedos de Estado Mundial na história, mas eram estados mundiais ou impérios globais baseados na força e na beligerância, ou seja, baseados na guerra. Então, o Império Romano, o Império de Alexandre e vários outros impérios que tiveram ao longo da história. Então, quando a gente fala de Estado Mundial, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um governo universal pacífico, ou seja, pressupõe-se o fim dos conflitos bélicos que hoje existem ainda no planeta. Tá? A gente está falando de um governo democrático e humanizador. Ok? Tudo ok com o conceito, pessoal? Estado mundial? Alguém tem alguma dúvida? Então tá. A gente vai caminhar agora para a parte que a gente fala dos prenúncios do Estado mundial, ou seja, o que é que a gente tem agora que a gente já pode apontar ou avaliar como sendo o início, ou começo, ou princípio dessa ideia de um Estado mundial? Ou será que a gente já existe alguma coisa assim, aqui hoje, no século XXI, no planeta? Então, tem algumas iniciativas aqui que a gente destaca. Quais fatos já evidenciam a possibilidade futura de um Estado mundial? Então, um dos fatos que eu trago aqui são o aumento das relações internacionais entre os países, ou seja, os países cada vez mais há uma necessidade de intercâmbio maior entre os países. Hoje se vê, por exemplo, que não há um país ele está atuando na comunidade internacional de uma forma isolada. Tanto é que a maioria dos países que hoje atuam dessa forma são ditatoriais. A gente pensa na Coreia do Norte e outros países assim que não estão muito bem inseridos no contexto das relações internacionais hoje. E um marco dessas relações internacionais foi o Tratado de Westfália, que foi um tratado marco no sistema moderno de relações internacionais. Ele aconteceu em 1648, na Alemanha, e foi a primeira vez na história em que se encerrou-se uma guerra através da diplomacia. Por isso que é interessante esse marco histórico aqui para a gente trazer. Por essa razão, a Paz de Westfália também é um outro nome de Westfália, costuma ser o marco inicial nos currículos dos estudos de relações internacionais. Um outro fato bastante importante que a gente tem que destacar é a criação das Nações Unidas. As Nações Unidas foi fundada em 1945 e substituiu a Liga das Nações, que era o antigo conjunto de países que estavam unidos após a Primeira Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, veio a criação das Nações Unidas e substituiu essa questão da Liga das Nações. A ONU, hoje, ela conta com 193 Estados-membros que fazem parte, que são associados às Nações Unidas.
E dentre os seus objetivos institucionais, ou seja, aquilo que está dentro da Carta das Nações Unidas, está a paz mundial, a defesa dos direitos humanos e a intercooperação entre as nações. Então é interessante porque aqui a gente já começa a ver essa ideia do Estado Mundial já começando a acontecer através aqui das Nações Unidas, né? Porque pela primeira vez na história, se a gente pensar, tem-se um órgão ou um organismo humano cuja função é pensar o coletivo dos países, e não pensar a partir de um país em relação aos outros. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar, mas é essa questão de pensar de uma forma supranacional, ou seja, além dos países, né? Aqui uma foto do símbolo das Nações Unidas, né? Aqui é o Conselho, se não me engano, de Direitos Humanos das Nações Unidas, onde são debatidos as questões internacionais relativas aos direitos humanos. Né? Ok. Outro fato que a gente pode destacar aí como um prenúncio ou início, alguma coisa que hoje a gente já tem em relação com o Estado Mundial, é a questão da União Europeia. Né? Porque a União Europeia, a gente tem os blocos econômicos, né? Os blocos de países, as associações de países. Então a União Europeia hoje é o bloco econômico, ou esse conjunto de países que se formam em uma associação, o mais avançado existente na atualidade. Foi o que conseguiu dar os passos maiores de integração, aprofundou mais a integração do que todos os outros blocos, né? E a União Europeia ela tem uma situação interessante porque ela tem uma característica de supranacionalidade. Ou seja, o organismo da União Europeia ele congrega 28 Estados soberanos, mas ele atua de uma forma supranacional, ou seja, além dos Estados, desses Estados, né? E possui hoje 23 idiomas oficiais. Tem uma pergunta aqui, qual seria a moeda nesse estado de estados? Então, se pensar, eu avalio, não sei nem se a gente já teria moeda ainda quando chegar na situação. Não sei se a gente já não teria superado a questão da economia, do dinheiro, assim. Né? Isso é para se pensar. Agora, qual seria a moeda? A única coisa que a gente pode fazer é fazer reflexões aqui, né? Não tem como dizer, vai ser essa ou aquela, né? Provavelmente nenhuma das que estão aqui hoje, porque as moedas daqui hoje são muito atreladas aos países e às suas culturas, e como o Estado Mundial é um estado ou uma condição de vida futura, a gente tem que pensar talvez um pouco além dessa questão do que existe hoje. Então, eu tenho dúvida e penso que não existiria a questão da moeda nesse Estado Mundial. Agora, como seria a relação econômica nesse contexto, a gente tem que pensar. Ok? Então tem uma frase interessante aqui, continuando. A União Europeia é importante na condição de ponte ou protótipo para a implantação em futuro próximo do Estado Mundial. Condição inevitável dentro do progresso natural das sociedades intrafísicas deste planeta e da atual Organização das Nações Unidas. E eu coloquei em cima em Varietate Concórdia, que é bem interessante, porque esse é o lema da União Europeia, quer dizer, unidos na diversidade. Então eu considero a União Europeia um exemplo bem interessante, porque se a gente pensar que são países muito próximos geograficamente, mas de culturas totalmente diversas. Então, embora eles tenham a proximidade geográfica, cada um tem a sua própria língua, a sua própria identidade cultural, a sua própria maneira de ser. E a gente tem que considerar ainda que esses mesmos países foram epicentros de 2 guerras mundiais do século XX, com espaço menor de 20 anos entre uma e outra. Então você pensar que nesse contexto eles conseguiram fazer uma união de fato entre esses países é bastante interessante. E eu acho que isso daí é um forte indício, um forte prenúncio de que a evolução do Estado, a evolução das sociedades humanas caminham para essa questão da união, né? Mas aí cada um avalia dentro
da sua autocrítica o que pensa, né? Mas a minha visão é essa, que a União Europeia ela tem um papel importante dentro dessa formação do futuro Estado Mundial, justamente pelo exemplarismo que ela dá ao conseguir unir países que participaram de um dos maiores desastres que teve na história da humanidade recente, também antiga, se a gente considerar, que foram as duas guerras mundiais. Ok? Aí alguma das bandeiras dos países que formam a União Europeia. Então a União Europeia, ela, como eu disse, ela é formada por países soberanos, ou seja, os países não perdem a sua identidade nacional, mas eles cedem uma parcela da soberania deles ou do poder deles para constituir esse poder maior, que é o poder da União Europeia, o poder supranacional, né? Isso é bastante interessante a gente pensar também. E tanto é que a gente tem dois participantes aqui do bloco europeu, né? A Kepa e a Fernanda Gomes. Não sei se elas querem comentar alguma coisa sobre, já que elas vivenciam essa realidade, né? A Sol está colocando a União Europeia é como um Mercosul, mas bem executado. A gente, assim, talvez não seja... Comparar a União Europeia com o Mercosul são realidades distintas, né? Porque, assim, o Mercosul ele tem esse propósito também de ser uma integração. Só que o Mercosul, ele tem o quê? Ele começou em 94, ele tem um pouco mais de 15, 16 anos. A União Europeia já tem mais de 60 anos, né? São condições diferentes. E aqui no Mercosul, a gente tem a condição de uma associação de estados ainda. Quer dizer, os estados eles ainda estão no primeiro passo de integração. A União Europeia já avançou bastante, já criou até a moeda única. Então, assim, eu penso que os dois têm objetivos comuns, que é, ou seja, a integração, mas são realidades distintas, né? A União Europeia e o Mercosul. A Kepa coloca, a União Europeia eu acho que foi econômica, com objetivos econômicos. Isso, a união da União Europeia foi realmente o objetivo principal, é a economia, o dinheiro, mas veja, eu já considero bastante positivo que se começou esse processo de união, ainda que seja pelo motivo econômico. Ela coloca ainda que obrigou a mudar as economias dos países membros, agora muitos deles têm problemas graves e perderam poderio industrial. Sim, a gente acompanha aí que há uma série de ajustes a serem feitos, inclusive as crises que a gente vê, né? Mas eu não penso que isso desmereça ou desqualifique o projeto ou a ideia da União Europeia. Eu penso que ainda é um projeto bastante arrojado e que, claro, tem os seus gargalos a ser enfrentado e a ser superado, mas eu penso que é um exemplo assim, para o restante dos países enquanto bloco de países, né, que conseguiu níveis mais avançados de integração. Um outro ponto aqui para a gente pensar no que existe hoje que já anuncia ou prenuncia um Estado Mundial é a questão da globalização jurídica. A Kepa coloca assim, é bom porque os países membros não podem violentar os direitos humanos, isso é muito bom. Realmente, Kepa, a gente vê assim, que a integração europeia ela começou pelo motivo econômico, mas aos poucos ela foi avançando para esses motivos também mais culturais, estabeleceu leis comuns, né? Então hoje a gente tem leis comuns que protegem os direitos humanos em toda a extensão da União Europeia, isso é bem importante. Apesar de ainda ter alguns problemas a serem superados, por exemplo, eu estava lendo outro dia uma reportagem sobre a questão dos ciganos na União Europeia, né? E como que às vezes um país joga eles de um lado para o outro, até certo ponto isso é uma violação aos direitos humanos, mas eu considero bastante positivo essa integração também das leis na questão da Europa, né? Então, um outro prenúncio, o fato que anuncia o Estado Mundial é a globalização jurídica. Então, hoje a gente tem o direito internacional, que é o direito entre os países, né? Então, a criação de corpo de regras internacionais, transnacionais e até supranacionais que ultrapassam o controle dos Estados. Então, essa globalização jurídica
ela vai diminuindo a força dessa questão da soberania, né, dos estados. Ela vai relativizando a soberania dos estados, né? Porque se hoje a gente tem leis e tratados internacionais, aqui é a questão do poder do estado mais autocrático, mais de querer se regular sem considerar o contexto global, isso vai modificando. A Vera de Uberaba coloca: estive no Parlamento Europeu e a energia assistencial é intensa, pois existe um trabalho muito grande extrafísico. Eu não tive lá ainda, Vera, mas as pessoas que tiveram e que comentam comigo dizem que essa sensação é bastante presente. Inclusive a gente vai tratar depois, avançar aqui, das reurbanizações extrafísicas, que tem relação com esse projeto da União Europeia e que eu penso que também que é um dos motivos de a gente perceber tanta energia nesse contexto aí da integração europeia, né? E muito boa sua colocação aí, tá? Então, dentro dessa questão aí da globalização jurídica, eu trouxe aqui a foto aqui do Palácio da Paz, né, em Haia, que é a sede da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas, né? Então, aqui seria como se fosse uma das sedes do direito internacional hoje no contexto do planeta. Então isso também é bastante interessante, essa questão do direito internacional se expandindo cada vez mais, né? Porque se a gente viu no início que o Estado Mundial ele pede uma homogeneização das leis, então tem que haver esse avanço do direito entre os países, do direito internacional. Avanços tecnológicos, né? A gente viu no início que o Estado Mundial, uma das coisas que seriam um dos propulsores dessa ideia seriam os avanços tecnológicos. Então já destaca hoje, por exemplo, a questão da supercomunicação, a internet. Então eu estou falando aqui, mas tem uma pessoa em Portugal, outra na Espanha me ouvindo ao mesmo tempo. Essa questão dessa interconexão imediata, isso aí já favorece um intercâmbio maior entre os países, entre as pessoas, né? E isso já é um propulsor do Estado Mundial. A gente pode pensar também na nanotecnologia, na astronáutica, né? E só para a gente extrapolar um pouco, eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, a sonda Voyager, não sei se todo mundo conhece, é uma sonda que ela foi lançada em 1977 pela NASA e somente agora, no ano passado, ela ultrapassou os limites do sistema solar. Então esse é o objeto mais distante que o homem já conseguiu colocar no espaço, né? Desde o verão passado, o equipamento explora território virgem, onde é possível sentir os efeitos do espaço interestelar. Então a sonda Voyager, depois de 36 anos, ela conseguiu sair da influência do Sol, do sistema solar. Ela ultrapassou esse limite e continua se comunicando aqui com os cientistas na Terra. Então por que eu coloquei essa questão da sonda Voyager? Qual que é a relação com o Estado Mundial? Essa questão da astronáutica, da exploração espacial, ela tende a ampliar o senso de universalismo e o senso de pertença das consciências, das pessoas. Então, se você pensar que a gente já tem um objeto humano além dos limites do sistema solar, isso dá uma ampliação do seu senso de pertencimento. Quer dizer, você se sente... O que você se sente hoje? Se sente um brasileiro, um espanhol, um uruguaio? Você já consegue vislumbrar a condição de ser um cidadão do planeta Terra, né? Isso é interessante a gente pensar. Tem uma foto aqui da sonda, né? É esse aparelhinho aí. Tem mais uma aqui. E parece que ela tem só mais 15 anos de combustível, então não vai mais muito longe. Depois corta a comunicação aqui. E o fato que a Vera comentou antes tem relação agora que a gente vai entrar com as reurbanizações extrafísicas. Então a gente pode considerar também as reurbanizações como um prenúncio ou já um princípio também do Estado Mundial, um propulsor do Estado Mundial. Para quem não ouviu esse termo ainda, o que são as reurbanizações extrafísicas? As reurbanizações são as melhorias para melhor de ambientes extrafísicos degradados. Ou seja, começa a haver uma limpeza, uma melhoria da holosfera do planeta Terra, ou seja, das comunidades extrafísicas que há muito tempo habitam aqui.
Então, se a gente pensar que a nossa história ela é marcada por uma questão de muito conflito, muita guerra, toda essa carga holopensênica, essas consciências ligadas ainda a essas questões mais primitivas do planeta, elas ainda poderiam estar, digamos assim, na paratroposfera do planeta. Então, as reurbanizações extrafísicas atuam justamente limpando essa questão, né? E o que se tem notícia das pesquisas é que as reurbanizações elas iniciaram no continente europeu na segunda metade do século XX. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, que foi o caos total, iniciou-se esse processo extrafísico coordenado pelas consciências mais avançadas, os serenões e as consciências livres, de mudança do patamar evolutivo do planeta Terra. Então, talvez essa questão que a Vera colocou, que se sente muita energia lá no Parlamento Europeu, eu penso que tem uma relação, ainda que indireta, com esse processo de reurbanizações extrafísicas. Tanto é que após o século XX, após a segunda metade do século XX, começou-se a criação da União Europeia e também teve a fundação das Nações Unidas e uma série de outros avanços a gente teve, na internet e tudo. Então a gente até pode fazer relação entre esse parafato, ou seja, esse fato extrafísico, e os fatos intrafísicos do planeta Terra. Se a gente olhar o timeline, ao mesmo tempo que se iniciam as reurbanizações extrafísicas, inicia essa série de reciclagens e mudanças evolutivas para melhor no planeta. Aqui é a pergunta: terá exército o Estado Mundial? Bom, como eu disse, o Estado Mundial é uma questão para a gente refletir em conjunto, né? Porque é uma perspectiva futura ainda, mas eu penso, a proposta é que seja um Estado pacífico, ou seja, de entendimento, de cooperação entre as nações, perde-se a razão de haver um exército. Vamos lutar contra quem? Contra o quê? Né? Agora tem que ver o que você acha. Você acha que tem sentido? Porque se a gente vai viver num planeta, como poderia defender de regiões rebeldes agressivos? Aí que está, quando a gente atingiu o estágio de Estado Mundial, que ainda é para o futuro, essas questões conflituosas vão ter sido diluídas. Então, por exemplo, se a gente pensar hoje, Israel e Palestina vão ter que ter já achado uma solução pacífica entre os dois para a gente falar em Estado Mundial, né? E você diz assim, como poderia se defender de regiões rebeldes, agressivas? Eu penso que todas essas questões já teriam sido superadas na vivência plena do Estado Mundial. Entende? Então eu penso que não há necessidade de exército ou de armas para se fazer um Estado Mundial. Tanto é que essas tentativas, como eu falei no início, já foram feitas antes, né? Por exemplo, o Império Romano era praticamente mundial, mas ele precisava se defender, porque era um império ainda sectarista, autoritário, beligerante. O Estado Mundial não é essa a proposta do Estado Mundial. Ok? E depois a gente vai ver também que o Estado Mundial não é só um Estado político, ou seja, quando a gente fala de Estado Mundial, a gente está falando também da evolução da consciencialidade humana. Ok? No progresso, se o Estado Mundial é cosmoético, ter exércitos no caminho, você quer dizer? Então, veja, hoje a gente tem exércitos. Até certo ponto eles ainda são necessários dentro do nosso contexto evolutivo, né? E tem que avaliar se assim. Agora, para o Estado Mundial pleno, eu penso que já não haveria necessidade, já não seria dentro daquele nível cosmoético haver exércitos, ok? Dentro da cosmoética daquele patamar evolutivo. É necessário então agora? Sim. Dentro do contexto evolutivo que a gente existe hoje, que ou seja, são estados separados um entre o outro, ainda há uma necessidade de haver exércitos, né? Até porque hoje tem a questão de terrorismo, uma série de questões aí. Então a segurança ainda é uma questão que preocupa bastante. Então, só complementando aqui o slide terminando as reurbanizações, a gente pode dizer que as reurbanizações extrafísicas, então, preparam o planeta para o surgimento futuro de um Estado Mundial.
E até onde se tem notícia, havia um serenão na União Europeia que coordenava na Europa, né, coordenava o processo de reurbanização lá, que era o reurbanizador. Ok? Talvez na linha da pergunta da Kepa, aí eu coloco, por que o Estado Mundial não é uma realidade hoje? Né? Por que a gente ainda não alcançou essa condição? E quando a gente começa a pensar sobre essa pergunta, eu trago outra em seguida, ou seja, você considera possível trabalhar de forma prática aqui e agora a favor do Estado Mundial? Porque a gente pensa, como a gente está falando de ideia futura, talvez a pessoa pense, não, mas é muito utópico, deixa para lá, isso não é para essa vida, ou isso é para o século 30, 40, 50, enfim. Mas a gente pensa, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer hoje para já contribuir para essa questão do Estado Mundial futuro? Bom, como eu coloquei no início, eu penso que sim, mas daí a gente tem que pensar como eu acho que será uma consequência evolutiva, sem ser necessário trabalhar para ele hoje. Sim, mas veja, se é uma consequência evolutiva, quer dizer que ele vem crescendo, né? Então sempre há alguma coisa a ser feita nesse momento evolutivo para se alcançar o próximo e fazendo um revezamento até atingir o Estado Mundial. Então eu discordo um pouco dessa ideia, que eu acho que é assim o que ser feito hoje, né? Já vem sendo feito. Eu acho, inclusive, antes de ter um nível evolutivo, poderia ser o Império e não o Estado Mundial ideal. Sim, não, mas essa questão de Império a gente já teve antes, né? E, bom, até poderia ter, mas a ideia não é essa. A ideia é que seja o Estado Mundial cosmoético, né? Então, voltando à ideia aqui, como que a gente poderia fazer para começar a partir de hoje, ou seja, do que a gente tem hoje à mão, trabalhar para o Estado Mundial? Eu não estou falando de político, ou diplomata, ou do Obama, eu estou falando da gente, a gente aqui que está na aula, pessoal do dia a dia. Né? O que dá para fazer? Eu penso que dá para fazer bastante coisa, e agora que a gente entra nessa questão da relação entre o Estado Mundial, os cursos intermissivos e a Conscienciologia. Ok? Então, se a gente pensar em Estado Mundial, ele, como eu disse, ele não é simplesmente um Estado político, ele não é uma questão de um império, é um Estado de lucidez. A gente pode falar na lucidocracia, ou seja, o governo da lucidez. E eu considero a lucidez consciencial matéria-prima para um Estado mundial. Então, o que a gente precisa fazer hoje, se a gente quer trabalhar com o Estado mundial, é uma necessidade de expansão da lucidez per capita das populações terrestres. Ou seja, há uma necessidade de esclarecimento ou de reeducação planetária, né? E essa frente de atuação é justamente a frente do intermissivista hoje, luz das realidades multidimensionais. Ou seja, se a gente pensar que a consciência ela passou por um curso intermissivo, ela estudou matérias evolutivas de ponta, às vezes até estudou a ideia do Estado Mundial no curso intermissivo. Ela chega aqui, ela tem uma lucidez acima da média. Ou seja, ela pode contribuir para a expansão da lucidez de outras consciências. Essa contribuição para a expansão da lucidez, primeiro dela própria e depois dos outros, eu considero isso como já um trabalho em prol do Estado Mundial. Não sei o que vocês pensam, mas alguém quer colocar uma ideia, mas essa é a ideia que eu trago aqui. Então, como eu disse antes, quando a gente pensa em Estado Mundial, não é simplesmente um Estado político, um Estado de fato, como a gente tem hoje, é um Estado de lucidez, de maturidade, discernimento. Ele tem mais relação com a evolução das consciências presentes no planeta do que propriamente o sistema de governo que vai se aplicar, porque uma coisa implica na outra, ok? Então, a gente fala de Estado Mundial, um Estado de lucidez, um Estado de maturidade, de discernimento, de cosmoética, ok? E se a gente pensar que a Conscienciologia, enquanto neociência da consciência, ela possibilita justamente a ampliação desses níveis de lucidez
e maturidade integrada da consciência, interessada e autoesforçada. Então, se a gente colocou antes que a matéria-prima para o estado mundial é a lucidez, e quando eu falo lucidez eu quero dizer esse desenvolvimento integral da consciência, enquanto um ser mais cosmoético, com mais maturidade, com mais discernimento, a gente pode ver que a conscienciologia ela pode ser uma ferramenta, ou uma das frentes de atuação em prol desse estado mundial. Não que seja, juntamente com outros que a gente já colocou antes. E aqui uma frase bastante interessante do professor Jaime, que eu destaco, ele coloca assim: quando munida de autoconsciência multidimensional, a consciência, ou seja, a consciência intrafísica, passa a ser cidadã construtora do estado mundial cosmoético. Então a gente já começa a entrar aqui num outro paradigma, que é, ou seja, a construção ou o reflexo da sua intraconsciencialidade, da sua manifestação, reverberando ou ajudando ou contribuindo para a construção futura do estado mundial. Ok? Não sei se essa ideia fica clara para todo mundo que eu estou querendo colocar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade para escrever aqui no lado, aqui no chat. Então, como que a gente começa a trabalhar pelo estado mundial se a gente pensar por essa linha? A gente começa a partir da ampliação dos próprios níveis de consciencialidade, lucidez e maturidade integrada. Ou seja, cada um começa a trabalhar consigo. Então a gente vai começar a pensar como se nós fôssemos hoje um cidadão do estado mundial. O que falta para mim ou para você se considerar um cidadão do estado mundial? Dentro da sua manifestação. Quais são os traços, os atributos que você traz hoje e que seriam, assim, por exemplo, mais bélicos ou mais beligerantes? Ou se você já tem uma tendência mais pacífica, o que é que mais falta, talvez, universalismo? O que é que precisa ser mexido dentro da gente para que a gente já possa se considerar ou estar trabalhando rumo a se tornar um cidadão do estado mundial? Porque veja, o estado ele não existe sem as pessoas. O estado ele é formado pelas pessoas que o compõem. Então, se a gente precisa de um estado lúcido, a gente precisa de pessoas lúcidas, e começa essa atuação intraconsciencialmente. E uma pergunta, eu acho que eu já coloquei antes, mas para a gente refletir. Qual o papel do intermissivista lúcido na construção de um estado mundial? A Márcia coloca: considerar qualquer pessoa como meu irmão, sem credo e nacionalidade. Somos todos irmãos terráqueos. Isso, é a questão do universalismo, a ver além das fronteiras e das restrições culturais que a gente tem hoje. Então a gente pode pensar aqui, qual o papel do intermissivista lúcido na construção de estado mundial? E como eu coloquei, o intermissivista ele vem com uma bagagem evolutiva geralmente maior que a média da população terrestre. E se a gente pensa que a população terrestre hoje ela precisa aumentar os níveis de lucidez, qual o papel desse intermissivista no contexto hoje? E considerando que esse intermissivista já tem acesso à ideia do estado mundial. Ou seja, isso já gera uma responsabilidade para a gente, pelo menos eu penso assim. Se a gente hoje está na condição de intermissivista, dentro desse planeta, que não é um planeta muito fácil, e se a gente já pode contribuir de alguma maneira, eu penso que a gente tem um papel bastante importante na construção futura do estado mundial. Ok? Claro que não é uma coisa para se fazer em uma vida, não sei se a gente provavelmente não veremos o estado mundial ainda nessa vida, mas ele acontecerá. A tendência, pelo menos como a gente olhar a história, a tendência da evolução dos estados e sociedades é a integração, a união, ok? A Márcia coloca: controle de natalidade para podermos darmos melhor educação para todos. Sim, é um ponto importante também, porque, veja, o planeta tem um limite de estoque, para a própria manutenção, então há um limite de pessoas que podem estar aqui, A gente vê os países hoje que têm uma condição de populosidade muito grande, por exemplo a China, a Índia, eles têm vários tipos de problemas decorrentes dessa questão da natalidade. O controle deles tende a ser muito rígido, Então esse é um dos pontos também que tem que ser pensado em conjunto, Aqui um outro conceito para a gente pensar, o conceito de amortização pensênica. Então a gente vê aqui, quando a gente estuda Conscienciologia, a gente ouve muito falar
planeta Terra hoje é um planeta hospital. O que quer dizer isso, né? É um planeta que ainda é um planeta de uma sociedade ainda, em maioria, doente, ou seja, é uma grande enfermaria, né? Há muita gente ainda carente de esclarecimento, de energia, até de comida, né? É um planeta ainda, em sua maioria, doente. A gente pode ver, inclusive, a questão econômica hoje, a exclusão econômica, que há uma série de motivos em que esse planeta ainda necessita avançar em alguns pontos. Então, haveria uma língua comum nesse estado mundial? Que eu não sei, é para se pensar, né? O professor Jaime aqui, ele coloca o Esperanto como a língua comum do estado mundial. Eu discordo. Eu acho que as línguas, elas tendem a haver uma integração entre as línguas. Você vê que a gente, às vezes no português, a gente usa um pouco do francês, um pouco do inglês. Eu acho que talvez essa universalização das línguas seja um caminho mais apropriado. Tem o professor Otto Mendonça aqui que ele estuda essa questão também. Ele tem alguns verbetes já na internet falando sobre essa questão específica da língua e como é o avanço disso. Agora, uma língua comum é para a gente pensar, é uma possibilidade? É, mas talvez ela venha da integração dessas várias raízes de linguagem que a gente tem hoje, ok? Então, só voltando aqui, só para a gente fixar esse conceito de amortização pensênica, só para mim concluir o raciocínio. Então, se a gente está num planeta que ele é predominantemente, ele necessita de muita assistência, quer dizer, o holopensene, a holosfera dele ainda não é tão positiva, né? Então, a necessidade de haver uma amortização pensênica, ou seja, uma melhoria desse pensene coletivo, geral. E o intermissivista ele pode atuar nessa condição, ou seja, o intermissivista, enquanto agente expansor da consciencialidade de consciência e consciex, através da TARES ou da TENECOS, ou seja, lá qual trabalho de assistência que ele desenvolve, ele contribui diretamente para a formação gradual de uma atmosfera holopensênica planetária propícia ao desenvolvimento e consolidação do Estado mundial. Não sei se está claro aqui, mas é a questão de como o intermissivista ele pode atuar na melhoria dos ambientes extrafísicos, inclusive em conjunto com os trabalhos da reurbanização extrafísica. Então ele passa a ser um ponto, um arrimo de apoio para a melhoria do contexto geral do planeta, ainda que nas suas devidas proporções, né? A gente tem que pensar aqui as proporções, ok, pessoal? Mas eu penso que ainda que mínimas, já é alguma coisa, já está fazendo alguma coisa. E aí eu trago a reflexão para cada um, a gente pensar em fronteiras íntimas, ou seja, se para o Estado mundial a gente precisa dissolver as fronteiras, quais são as fronteiras que a gente encontra em nós, na nossa intraconsciencialidade? Então, para cada um pensar, quais os traços a serem desenvolvidos ou superados para que eu possa me considerar desde já um cidadão apto a vivenciar um Estado mundial? Porque veja, se o Estado mundial ele não acontece hoje, é porque ainda não há condições de consciencialidade geral para que ele aconteça. Se ele acontecesse hoje, provavelmente a gente não teria, ou a grande média da população não teria condições de vivenciar isso. Então não adianta uma realidade mais avançada ser transplantada para hoje, tem que ser um processo gradual. Então a gente pode começar desde já pensando na gente, quais são as minhas fronteiras íntimas? Quer dizer, eu ainda tenho muito, por exemplo, processo de sectarismo, eu olho o outro muito pela aparência, de como ele é, ou eu já consigo vislumbrar uma questão mais fraterna, mais universalista na minha relação com o outro. Né? Isso é um exemplo, né? O universalismo é um ponto bastante importante, então tem uma frase interessante aqui que é o seguinte: é mega desafio da consciência em sua trajetória multimilenar de ressomas romper os casulos do restringimento cultural, impositores de condicionamentos, rótulos, segregações e particularismos para adquirir o senso universalista, né? Então é a gente romper com essas questões culturais ou dessa dimensão apenas que, de alguma certa forma, criam uma fronteira entre a minha consciencialidade e a do outro, né? Então a gente vê, por exemplo, a própria União Europeia tem movimentos ainda separatistas, né? Por exemplo, não sei se a Kepa quer expor alguma coisa, mas a Catalunha ainda tem desejos de separação da Espanha. Quer dizer, isso está totalmente no rumo antípoda, ou antagônico à evolução da própria condição total de integração. Então a gente pensar como é isso também na gente, como isso se manifesta no nosso dia a dia, né?
como a gente olha o outro, como a gente se manifesta em relação ao outro. Senso de pertença é uma coisa interessante para a gente pensar também. Tem uma pergunta lá daquele livro, não sei se você não conhece, Conscienciograma, do professor Valdo Vieira. Ele tem uma pergunta interessante que é a seguinte, cabe bem no contexto que a gente está colocando aqui. Que solução você vem apresentando ao desafio intrapessoal da cidadania temporária versus o senso permanente de para-humanidade? Ou seja, a gente pensar que a nossa condição hoje de brasileiro, ou português, ou espanhol, ou inglês, ou chinês, é uma condição temporária. Ela é vulnerável no tempo. Mas agora a nossa condição enquanto consciência pertencente a um grupo maior, coletivo, ela é permanente. Ou seja, todos nós temos uma para-humanidade, né, para considerar. Então, as pessoas ainda na sua manifestação se consideram muito arraigadas ainda ao seu processo do seu próprio país, do seu nacionalismo. Como que é isso, né? Porque isso tudo é vulnerável, é volátil, né? Se a gente pensar dentro daquele contexto da pluriexistencialidade, ou seja, a consciência ela tem várias existências e vários países. Aqui é para estar colocando, sim, é a economia principalmente responsável dos separatismos. Também estados que incluíram povos diferentes no mesmo país. Sim, que concordo. Por exemplo, a gente vê hoje, a gente viu no jornal que acompanhou a situação da Crimeia, né? É tanto a economia quanto também essas condições culturais históricas que vão se arrastando. Então, por exemplo, às vezes conflitos históricos de tempo que não foram mal resolvidos, eles eclodem num conflito, numa guerra e acontecem separatismos, né? Então tem a ver também com a questão econômica, tem, mas tem a ver também com a identidade cultural dos povos e das nações. E essa identidade cultural, às vezes, ela está ainda muito permeada, assim, a minha cultura e a sua, uma distância, entende? Isso tem que acabar. Então eu deixo a pergunta aqui para cada um pensar, o senso de pertença, ou seja, da onde você é? Você se sente pertencente aonde? Você é de Foz do Iguaçu, você é do seu bairro, você se considera do seu país, ou você já se considera do sistema solar, cada um se considera de algum lugar, entende? Qual que é o tamanho do seu senso de pertencimento, né? Quando a gente está falando de União Europeia, uma das coisas assim, positivas que a gente vê é que a União Europeia contribui para esse aumento do senso de pertença do cidadão europeu. Então, não sei se a Fernanda ou a Kepa querem colocar alguma coisa, mas perde um pouco o sentido você ser de um país ou de outro quando você já está inserido num continente que está integrado, né? Então isso amplia a sensação íntima, esse senso de pertença, da onde você se sente pertencente. E a gente pensar assim, sim, que é para dizer, confirmando, é assim, é assim. A gente pensar em Max Proexis grupal, ou seja, Max Proexis é a programação existencial máxima por atacado, maior, avançada, doadora, dedicada conscientemente ao bem da coletividade, objetivando a consecução da tarefa do esclarecimento, na vivência do universalismo, da Max Fraternidade e da paradireitologia com bases evolutivas policármicas. Né? Então, a gente pensar na Max Proexis grupal, ou seja, a Max Proexis dos intermissivistas, nessa ressoma. Qual que é o legado que pode ser deixado ao menos nesse século XXI, para que vá contribuir para um Estado mundial futuro, né? Nesse sentido, não sei se alguém quer colocar alguma ideia sobre isso. Mas se a gente pensar, a própria conscienciologia surgindo nesse século XX, XXI, já é em si uma contribuição para o Estado mundial. Então a ampliação das pesquisas e dos livros, da escrita, da assistência, já contribui por quê? Como a gente colocou antes, a conscienciologia trabalha com a lucidez, e a lucidez é um pressuposto principal, basilar para a vivência do Estado mundial, né? Mas tem outras iniciativas que podem ser feitas também. Por exemplo, tem um verbete que ele chama Proto-Estado Mundial, que em resumo a ideia dele é o seguinte, que as cognópolis, ou seja, a gente tem uma cognópolis em Foz do Iguaçu, algumas cidades têm cognópolis, que esses espaços eles funcionem como células do Estado Mundial.
né? Ou seja, como que é isso? Que nessas comunidades já se possam vivenciar essas condições, ou ao menos o anúncio, o prenúncio dessas condições mais avançadas do Estado Mundial, né? Só que para chegar a isso ainda tem-se que trabalhar, né? Então a pergunta para a gente colocar seriam: quais os gargalos grupais prioritários a serem superados para que as cognópolis possam ser verdadeiras células do Estado Mundial? Só está colocando: eu acho que a nossa própria evolução já é um aporte para o Estado Mundial. Isso só foi o que a gente colocou no início, que a gente começou a falar dessa relação do Estado Mundial com a infraconsciencialidade, né? Então, ou seja, a pessoa, ela se começar a trabalhar dentro de si já é sim um trabalho em prol do Estado Mundial, alguma coisa que já favorece a criação do Estado Mundial, porque é menos um para dar trabalho, entende? Já é uma pessoa que já vai estar mais lúcida, já vai estar mais consciente do seu papel. A organização desses proto-estados é libertário anarquista, não é? Como você quer dizer libertário anarquista, Kep? Eu não entendi o que você quer dizer com isso. Não sei se você quer explicar. Sem hierarquias impostas. Ah, sim. Não quer dizer que não vai haver uma governança, mas que essa governança ela tem de ser mais democrática, mais transparente, mais diluída no contexto daquela comunidade. Então, por exemplo, a gente tem a ideia, isso, sem hierarquias impostas. Sim, eu concordo que talvez seja a ideia da colegiado, ou seja, várias pessoas gerindo a situação. Aqui em Foz tem uma proposta interessante, que é a proposta do Conselho dos 500, que é o quê? Que é uma assembleia composta livremente pelos voluntários, que serve para decidir temas gerais de interesse de toda a comunidade. Então acho que seria um exemplo aí do que você está falando, mas claro que esse conselho ainda está sendo trabalhado, ele ainda não é totalmente vigente, mas ele está sendo aos poucos implantado aqui na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ok? Bom, pessoal, as ideias que eu tinha para trazer hoje são mais ou menos essas. Aqui a gente já encerra a apresentação dos slides. Eu vou deixar o meu e-mail se alguém quiser alguma dúvida, mas a gente tem alguns minutos ainda. Se alguém quiser trazer alguma questão, alguma coisa, a gente pode responder. Caso contrário, a gente já encerra a web conference. Dou-lhe uma. Bom, então, o seu nome era? Qual? Meu nome é Rafael. Ok? Tá meu e-mail aqui, rafaelsaidel11@hotmail.com. Se alguém quiser ter alguma dúvida, alguma coisa. Fernanda Gomes, quanto tempo demorará a implementação de Estado Mundial? Olha, Fernanda, eu espero que não demore muito, mas tempo eu não sei se a gente pode dizer assim precisamente. Eu não arrisco um número. Ok? Ainda que a gente vê que ainda está muita coisa para ser feita, né? A gente vê que a gente ainda tem míssil nuclear que pode destruir todo o planeta, então acho que tem muita coisa para ser feita ainda. 200 anos o André põe. Ó, André, eu acho que você está bastante otimista, viu? Espero que seja, ok? Então tá, pessoal, eu agradeço então a presença. Você pode repetir o nome do livro? Ah, sim, o livro. Princípios do Estado Mundial Cosmoético, professor Jaime Pereira. Não sei se dá para ver aí. Foi bom que você lembrou do livro, só porque eu trouxe um outro aqui que eu acho interessante também. Eu vou deixar se alguém quiser pesquisar, que é o livro do Sérgio Vieira de Mello, O Homem que Queria Salvar o Mundo, né? Ele tem relação com o Estado Mundial na medida que desse trabalho maior de diplomacia, de resolução de conflitos gerais, globais entre os países.
Tanto é que o Sérgio ele deu a vida resolvendo esses conflitos, né? Não sei se todo mundo conhece a história dele, ele morreu no atentado em Bagdá, lá em 2010. Ele era um dos mais brilhantes diplomatas lá das Nações Unidas, ele trabalhava justamente nessas questões de conflito, de refugiados, questões humanitárias mais sérias, né? Então foi uma grande perda aí para a diplomacia mundial, o Sérgio Vieira, mas ele deve continuar trabalhando aí extrafisicamente pelo Estado Mundial. Ok? Então eu agradeço a todos a presença nesse sábado à tarde, né? Todo mundo se dispõe a discutir um tema assim sábado à tarde. E se alguém quiser mandar e-mail, alguma coisa para a gente discutir, fica à vontade. Senão, a gente continua na eventual próxima palestra aqui na Apex, ok? Então, obrigado a todos e até mais.